Arquivos extraterrestres. Este mistério intriga uma comunidade há décadas. Um estranho objeto mergulhou nas águas de Shag Harbor, na Nova Escócia, Canadá, na noite de 4 de outubro de 1967. Casos como o de Shag Harbor são poucos convencionais. Não são fáceis de explicar, nem de esquecer. Havia algo nos céus, um objeto muito luminoso que caiu. Existem dezenas de testemunhas, mas não há explicações. Muitas pessoas viram algo mergulhar nas águas, mas ninguém soube dizer o que era. Os pescadores locais, a guarda costeira e os mergulhadores da marinha fizeram buscas, mas não acharam indícios de queda. Não podia acreditar que não houvesse nada, nem um pedaço de metal. Era algo que nunca acontecera antes. Não sabiam o que pensar. Os moradores especulavam e, como as autoridades canadenses não se pronunciaram, surgiram boatos de que o governo tinha algo a ocultar. Toda a missão foi considerada secreta e não nos revelaram nada. Naquela noite, todos sentiam que o governo ocultava algo, mas não sabíamos o que era. 25 anos depois, uma investigação trouxe à tona documentos oficiais e revelações surpreendentes. O que me incomodou foi nos tratarem como se fôssemos crianças e não pudéssemos saber disso. Este é um caso que demonstra a realidade dos OVNIs. Neste programa, testemunhas oculares, pesquisadores de OVNIs e documentos oficiais recém-revelados mostrarão novos ângulos do maior e mais misterioso caso de OVNIs na história do Canadá. Queda no Canadá. Na noite de 4 de outubro de 1967, algo incomum aconteceu nos céus da província canadense de Nova Escócia. Dezenas de pessoas ficaram perplexas com uma série de luzes inexplicáveis nos céus, na noite que veio a ser chamada de A Noite dos OVNIs. Era uma noite clara e estrelada. Fazia frio e o vento era fraco. Era uma bela noite, iluminada pelas estrelas. A noite de 4 de outubro de 1967 ficou marcada em minha memória, principalmente porque ver é crer. Às 22 horas, na cidade de Dartmouth, Chris Stiles, de 12 anos, olhou pela janela do quarto enquanto se preparava para dormir e ficou boquiaberto com o que viu. Vi uma estranha luz alaranjada que se movia ao longo da costa. Era diferente de tudo que eu já vira. A luz era fraca e eu não conseguia distinguir os detalhes. Então peguei o casaco e saí correndo. Fui para a beira d'água para ver melhor. Após uma corrida entre os armazéns, Stiles viu-se diante da misteriosa aparição. Quando cheguei à água, vi uma estranha esfera alaranjada com uns 18 metros de diâmetro. A cor parecia a de um atiçador de lareira deixado no fogo por bastante tempo. Pairava no ar e seguia a linha da costa, talvez a 3 metros acima da água. Era silenciosa. Fiquei com medo e logo voltei para casa. O objeto vagueou sobre o porto enquanto Stiles saía da área, mas essa visão deixou uma impressão indelével nele. Aos 12 anos, eu soube pela primeira vez na vida o que era medo de verdade. O encontro de Stiles com o OVNI foi o primeiro de diversos avistamentos ocorridos na Nova Escócia naquela noite. Uma hora mais tarde, a pequena cidade pesqueira de Shag Harbor, no extremo sul da península, foi palco de vários avistamentos. O pescador Laurie Wickens, de 18 anos, ia para casa com 3 amigos quando algo estranho nos céus chamou sua atenção. Estávamos indo para o Woods Harbor, passando por Shag Harbor, perto do posto do correio, quando olhamos pela janela e vimos uma luz. Depois, surgiram 2, 3 e 4 luzes que pareciam voar alinhadas e tinham uma cor amarelo-alaranjada. Enquanto dirigia para oeste pela rodovia 3, Wickens tentou acompanhar as estranhas luzes, mas os objetos silenciosos desceram em um ângulo de 45 graus e sumiram atrás das árvores.
Pareciam nos acompanhar, mas quando chegamos à base da colina, nós a perdemos de vista. A alguns quilômetros dali, Norman Smith, de 18 anos, voltava para casa com um amigo. Passava pelo bosque de Bear Point quando viu algo nos céus. Estivéramos com algumas garotas e voltávamos para casa. Vimos primeiro as luzes nos céus. A visão das estranhas formas iluminadas foi o bastante para fazê-los parar e observar. Paramos ao lado da estrada, saí do carro e fiquei olhando as luzes que estavam pairando no ar. Eram 5 luzes. A mais próxima ao solo parecia uma lua cheia e iam ficando menores conforme se afastavam. Eram silenciosas. Não se ouvia nada. Smith olhou as luzes por alguns momentos, mas a curiosidade transformou-se em preocupação. Fiquei com medo porque não sabia o que era. Nunca tinha visto luzes como essas. Um pouco adiante na estrada, Laurie Wickens e seus amigos ainda seguiam um estranho objeto. De repente viram um clarão ofuscante e ouviram um assobio como o de uma bomba. Pensaram que caíra no porto e correram para a beira d'água. Quando chegamos ao alto da colina, vimos a luz na água. Pensamos que fosse um avião. Para observar melhor, Wickens parou o carro em um estacionamento deserto perto da praia. A luz que vimos no porto parecia metade de um globo e tinha uma cor amarelada. Estava vagando pelo porto. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi ligar para a polícia e avisar que vira a queda de um avião. Wickens voltou ao carro, dirigiu-se a um telefone público e ligou para a sede regional da Polícia Montada Canadense, que é a Polícia Nacional do Canadá, conhecida pela sigla RCMP. O policial atendeu o telefone às 23 horas e 25 minutos e ouviu uma voz agitada. Os policiais perguntaram o que eu tinha bebido e respondi que não bebera nada. Então perguntaram o número do telefone. Após ouvir a história de Wickens, o policial mostrou-se cético. Mas assim que desligou, outros telefonemas começaram a chegar. As ligações vinham de Bear Point, Cape Sable Island e de Maggie Garrons Point e diziam a mesma coisa. Com tantas testemunhas, a polícia teve de levar o incidente a sério. No momento em que entramos no carro, o policial ligou e perguntou onde podia nos encontrar, pois queria ver o objeto. Eu lhe disse que estaria na fábrica Moss, porque o objeto estava perto de lá. Enquanto isso, Norman Smith também estava alertando as pessoas sobre o objeto misterioso acima do porto. Fomos até a casa de meu pai. Eu o chamei e ele saiu. Ficamos olhando as luzes nos céus. Alguns minutos depois, vimos um carro de polícia chegando com as luzes ligadas. Ele seguiu o carro da polícia até um estacionamento próximo à praia, onde já estavam várias pessoas. Quando chegamos lá, havia cerca de 16 pessoas, incluindo os policiais. As pessoas que moravam nas redondezas tinham visto a luz descer e parar sobre a água. Os civis e os policiais observaram a luz amarelo-alaranjada mover-se a aproximadamente 280 metros da praia. Estava muito escuro. Só se viam as luzes sobre a água. Observamos a luz por cerca de 10 minutos. Quando subimos a colina para ver melhor, ela se apagou. Simplesmente desapareceu. Todos tinham certeza de ter visto a queda de um avião. Às 23 horas e 38 minutos, um policial ligou para o Centro de Coordenação de Resgates em Halifax, o centro militar canadense que organiza operações de busca e resgate. A guarda costeira em Clark's Harbour também foi contatada e os zeladores dos faróis próximos foram colocados em alerta. Eu estava de plantão e fazia a supervisão rotineira do sistema de apoio à navegação. Por volta da meia-noite, fui avisado de que procuravam algo que caíra no porto. Enquanto isso, os policiais improvisaram uma operação de resgate. Pediram aos pescadores locais que levassem seus barcos ao local do impacto. Quando a notícia se espalhou, os moradores locais entraram em ação.
Alguém bateu à porta da nossa casa e meu marido foi atender. Era um policial que lhe disse que algo acontecera no porto. Achavam que um avião havia caído na água. Sabiam que meu marido tinha um barco no cais e poderia chegar lá. Eu voltava para casa depois de tomar conta de algumas crianças. Um morador veio falar comigo e disse em tom urgente: "Precisa vir comigo. Vamos procurar sobreviventes de um acidente, a queda de um avião." Não sabíamos bem o que esperar. Tentamos chegar rapidamente ao local. Corremos para o cais, soltamos as amarras dos barcos e partimos para a área da queda o mais depressa possível. Faltava pouco para a meia-noite. 2 barcos de pesca com vários voluntários dirigiram-se a toda força para a área da queda. Os raios de luz das lanternas de busca traçavam padrões em xadrez nas águas escuras e calmas do porto. Estávamos procurando algo na água. Esperávamos encontrar destroços. O clima nos barcos era tenso, pois todos se preparavam para uma cena terrível de corpos despedaçados e destroços do avião flutuando na água. Mas o que viram era muito mais bizarro. Chegamos a um local onde uma espuma alaranjada flutuava na água, como se fosse espuma de sabão. Havia uma longa esteira de espuma que flutuava na água. Não tenho ideia do que era. Os pescadores perceberam que a espuma misteriosa estava conectada ao que caíra no porto. Norman Smith tentou coletar uma amostra da estranha substância. Viramos o barco para voltar à espuma. Quando chegamos, peguei uma rede de malha fechada e mergulhei na água, bem na espuma. Quando puxei a rede, não havia nada dentro dela. Trabalho com pesca desde que me entendo por gente e nunca vi algo assim. Estive em rios, lagos e no oceano, mas nunca vi uma espuma como aquela na água. A estranha espuma logo se desfez na água escura. Mas ainda mais intrigante era a ausência de destroços no local. O que caíra em Shag Harbor parecia ter desaparecido totalmente. Pensávamos que algo havia afundado e esperávamos encontrar destroços, mas não havia nada. Ficamos ao largo por quase toda a noite, circulando e procurando algo na água, algum tipo de destroços, mas não encontramos nada, nem um pedaço de metal. O espanto dos pescadores em Shag Harbor foi compartilhado pelo Centro de Coordenação de Resgates em Halifax. O centro consultou o Centro de Controle de Tráfego Aéreo em Moncton, New Brunswick, e o Centro de Controle do NORAD em North Bay, Ontário, para descobrir se alguma aeronave civil, comercial ou militar estava desaparecida. Os relatos de queda em Shag Harbor não combinavam com os dados que receberam. Souberam que nenhum avião havia caído e que procuravam por algo pouco convencional. Perceberam que talvez fosse um objeto voador não identificado. Os moradores tinham certeza de que algo caíra nas águas sombrias de Shag Harbor, mas ninguém sabia o que fora. Shag Harbor é uma pequena cidade pesqueira no extremo sul da Nova Escócia, que nem aparece em alguns mapas. Mas isso mudou em 4 de outubro de 1967. Vários moradores relataram ter visto uma queda de avião no porto. Os avistamentos desencadearam uma sequência de eventos que foram manchete em todo o mundo. Os pescadores locais, os policiais e a guarda costeira vasculharam as águas do porto durante toda a noite, mas não encontraram destroços. Com o nascer do sol, a comunidade foi tomada por incerteza e apreensão. Naquela noite, todos sentimos que escondiam algo de nós. A notícia de que não havia destroços espalhou-se rapidamente. Sem informações oficiais, os boatos cresceram sem controle. Corria o boato de que era um OVNI. Todos ficaram imaginando o que poderia ter sido.
As pessoas ficaram com medo, imaginando se aqueles incidentes continuariam. Os objetos ficariam presos nas redes, cairiam sobre as casas. O que aconteceria? Mas ninguém tinha as respostas. Por fim, o Centro de Coordenação de Resgates emitiu um comunicado dizendo que nenhuma aeronave caíra. Às 10 horas e 20 minutos do dia 5 de outubro, o centro enviou um telex prioritário à sede das Forças Armadas Canadenses em Ottawa. A mensagem relatava os avistamentos dos moradores de Shag Harbor e dos policiais. Referia-se ao objeto desconhecido como um objeto obscuro. E mais importante, dizia que era um OVNI. É peculiar que a expressão OVNI tenha sido usada pelas autoridades e não pelas testemunhas oculares. Na noite de 5 de outubro, o incidente de Shag Harbor tornara-se um assunto militar. Depois de ler o telex recebido do Centro de Coordenação de Resgate, o líder de esquadrilha William Bain enviou uma mensagem urgente ao Comando Marítimo Canadense, a sede naval do Canadá na costa do Atlântico, aconselhando uma busca submarina imediata na área. Se o misterioso objeto obscuro não deixara nada flutuando no mar, talvez as equipes de mergulho encontrassem algo abaixo da superfície. Em resposta a essa mensagem, o Comando Marítimo enviou uma equipe da Unidade de Mergulho da Marinha em Halifax. Os mergulhadores chegaram em 6 de outubro e começaram a mergulhar de um barco da Guarda Costeira. Surge todo tipo de boato em uma cidade pequena como esta. Mas, como a Marinha enviou mergulhadores e equipamentos para cá, levaram o caso a sério, pois muitas pessoas avistaram o objeto nos céus. Os mergulhadores vasculharam uma área de 800 metros de comprimento por 2,5 km de largura. Foram para o local e começaram a fazer buscas. Definiam uma área e a marcavam com boias. As águas da Nova Escócia têm tanto plâncton que a visibilidade costuma limitar-se a cerca de 6 metros no máximo. Foi uma busca de baixa tecnologia, só com lanternas. Não deixavam que nos aproximássemos da área. Os barcos iam pescar, mas ficavam longe do local de mergulho. Enquanto os mergulhadores vasculhavam as profundezas do porto, a pequena cidade pesqueira tornou-se foco das atenções da mídia. Em 7 de outubro, uma equipe da TV canadense filmou os mergulhadores em ação. Estas são as imagens da reportagem. Os principais jornais do Canadá também cobriram o estranho evento. O jornalista Ray McLeod, do Halifax Chronicle Herald, foi um dos primeiros a divulgar a história. Eu era repórter no turno da noite do Chronicle Herald quando o editor disse que algo estava ocorrendo no porto. Havia muitas testemunhas, inclusive policiais. O jornal queria descobrir o que caíra no porto. Mas McLeod não obteve respostas quando tentou descobrir o que acontecera. Comecei a acompanhar os relatórios da polícia e o trabalho da equipe de busca e resgate, mas eles não tinham ideia do que acontecera. Nenhum avião desaparecera, nada havia desaparecido da tela do radar na região e estávamos perplexos. A falta de informações relativas ao incidente atiçou a curiosidade de McLeod e o levou a investigar por conta própria. Sempre que não se sabe algo, a imaginação entra em jogo e começamos a especular o motivo de não haver respostas. As Forças Armadas diziam não ter encontrado nada e decidi usar minhas fontes para contatar alguém em Ottawa. A fonte de McLeod indicou-lhe o líder de esquadrilha William Bain, no Departamento Aéreo em Ottawa, uma divisão da Força Aérea Canadense encarregada da investigação de casos de OVNIs. A resposta de Bain ao incidente em Shag Harbor foi surpreendente. Pelo que ouvira até aquele momento, achava que havia algo de concreto nesse incidente. É claro que essa frase acabou sendo a manchete do jornal. Em 7 de outubro de 1967, o artigo de McLeod saiu na primeira página do Chronicle Herald, um jornal ultraconservador. Isso surpreendeu a todos, inclusive McLeod. Quando a história foi publicada, minha primeira reação foi: o que eu fiz? Pois nunca imaginei aquela manchete na primeira página. Foi uma manchete em grandes letras vermelhas que mais parecia o que se vê no National Enquirer e alimentou os boatos e a especulação.
As ondas de choque provocadas pelo artigo de McLeod reverberaram na Nova Escócia e atingiram Shag Harbor, onde a busca submarina continuava. Em 7 de outubro, o Comando Marítimo enviou mais 3 mergulhadores ao local do impacto. Enquanto a busca continuava, os moradores de Shag Harbor procuravam respostas, mas não receberam nenhuma. Havia muito segredo em relação à missão e não nos revelavam nada. Disseram a algumas pessoas que tinham ordens para não fazer comentários. Achávamos que depois de alguns dias diriam: sim, foi um avião que caiu, estava no fundo do oceano. Achávamos que nos dariam informações, mas ninguém disse nada. Em 8 de outubro, o Comando Marítimo encerrou as buscas submarinas e anunciou que os 3 dias de buscas no porto foram infrutíferos. Vários dias depois dos avistamentos, os moradores de Shag Harbor continuavam sem saber o que caíra na água na noite de 4 de outubro. Mas o final da busca foi apenas o início de um caso de OVNIs que iria se tornar ainda mais intrigante. Em outubro de 1967, dezenas de testemunhas viram algo cair em Shag Harbor, no extremo sul da Nova Escócia. Pescadores percorreram as águas à procura de pistas e mergulhadores realizaram buscas submarinas. A Marinha cancelou a missão abruptamente sem explicações, e os moradores de Shag Harbor continuaram a especular e a se preocupar. Parecia que estavam ocultando algo, pois haviam dedicado tempo e esforço às buscas e foram embora de repente sem dar explicações. Como não havia respostas, os boatos começaram a crescer. Na época, houve até um boato de que haviam encontrado algo. Em alguns momentos, parecia que traziam coisas do fundo do oceano. O homem que pilotava para os mergulhadores admitiu que haviam trazido algo que fora embrulhado embaixo d'água, provavelmente para manter segredo. Houve muita especulação, mas isso sempre acontece quando as pessoas não recebem explicações. Durante os anos 60, as especulações sobre OVNIs e outros eventos inexplicáveis estavam ligadas à Guerra Fria. A corrida nuclear entre Estados Unidos e União Soviética estava no auge. As duas superpotências buscavam constantemente uma superar a outra e dominar a tecnologia militar mais avançada. Exercícios militares secretos eram comuns no Atlântico Norte. O clima tenso criava ansiedade que aumentava a preocupação com o incidente. As pessoas sempre pensavam na Guerra Fria. O incidente ocorreu pouco tempo depois da crise dos mísseis em Cuba, e isso aumentou a preocupação. As pessoas começaram a criar teorias. Talvez um equipamento secreto americano, um avião ou um satélite tivesse caído na água, ou talvez fosse um objeto russo. O repórter Ray McLeod divulgou a notícia do incidente em Shag Harbor e escreveu um artigo de primeira página no jornal Chronicle Herald de Halifax. Ele se preparava para acompanhar a história, mas recebeu ordens inesperadas. Quando cheguei, havia um bilhete em minha máquina de escrever para falar com o editor-chefe. Ele disse: não continue a história. É melhor que ela seja acompanhada por alguém do turno do dia, porque os contatos são mais fáceis nesse horário e queremos que a história seja coberta detalhadamente. David Bentley continuará a reportagem. McLeod disse a Bentley que entrevistasse cientistas e professores universitários para atenuar a questão do OVNI. Ele falou com pessoas que entregaram a história e disse a todos que não havia o que informar, que tudo estava bem. Uma das principais fontes de Bentley era o mais conhecido adversário dos OVNIs, o padre Burke Gaffney, que era astrônomo. O padre Michael Burke Gaffney, já falecido, era um sacerdote jesuíta, era astrônomo e cético em relação aos OVNIs. Tinha uma visão restrita do que os fenômenos de OVNIs podiam ser e, em declarações à imprensa, descartava essa possibilidade.
Em uma palestra pública algumas semanas após os avistamentos de Shag Harbor, o padre Burke Gaffney tentou diminuir a preocupação com o que acontecera naquela noite, dizendo que 94% dos avistamentos de OVNIs são, na verdade, meteoritos, simples miragens ou outros fenômenos naturais. Depois das declarações dos céticos, MacLeod começou a pensar no que teria acontecido ao líder de esquadrilha William Bain, o militar canadense que dissera que havia algo de concreto no incidente de Shag Harbor. Perguntei a Bentley por que não consultar ao líder de esquadrilha Ben. Bentley disse que fora informado que esse homem não existia e que não havia tal departamento em Ottawa. Disseram-lhe para esquecer essa parte da história. Será que o Chronicle Herald fora pressionado pelo governo canadense? MacLeod percebeu que parte da história que começara a desvendar não chegaria aos jornais. Senti-me frustrado por não poder usar meu talento, meus contatos e minha crença no direito de receber informações para investigar até descobrirmos o que acontecia. Um jornalista sente-se vazio quando tem que fazer isso, mas às vezes só se pode agir assim. A notícia dos avistamentos em Shag Harbor logo atravessou a fronteira canadense e chegou ao renomado físico Dr. Edward Condon e a sua equipe na Universidade do Colorado, que sob um contrato de $500 mil, trabalhavam para a Força Aérea Americana em uma investigação científica independente a respeito de fenômenos inexplicados ligados a OVNIs. A equipe de Condon buscava reunir um certo número de casos ocorridos em outros países para definir se a Força Aérea devia continuar a investigar relatos de objetos voadores não identificados. E o incidente em Shag Harbor chamou sua atenção. Tinham recursos e uma equipe qualificada. Mas, segundo Chris Stiles, Condon e seus colegas não dedicaram nem tempo nem esforço ao intrigante caso de Shag Harbor. O caso foi entregue a um engenheiro elétrico chamado Norman Levine, que deu telefonemas à sede da Polícia Montada de Ottawa e ao Comando Marítimo, e recebeu a informação de que a busca fora minuciosa. Infelizmente, ele não continuou a investigar. Não se sabe o que poderia ter descoberto. O incidente de Shag Harbor, no Canadá, foi um dos 59 casos de OVNIs em todo o mundo que a equipe de Condon incluiu no estudo. O relatório final foi entregue à Força Aérea em 31 de outubro de 1968. Mas o caso número 34 mereceu apenas alguns parágrafos no documento de 900 páginas. O relatório defende a falta de iniciativa oficial em Shag Harbor e argumenta que não se considerou justificável continuar as investigações. O estudo de Condon sobre a pesquisa de OVNIs finaliza dizendo: nossa conclusão geral é que não houve acréscimos significativos ao conhecimento científico originados pelo estudo dos OVNIs nos últimos 21 anos. Algo que acontece em um estudo científico sério em relação a casos específicos de OVNIs é estabelecer critérios muito formais e rígidos. Muitas vezes, os melhores casos acabam ficando fora dos critérios, por mais cuidado que se tome ao estabelecê-los. Acho que isso aconteceu com o incidente de Shag Harbor. Como todos pararam de buscar respostas, o incidente de Shag Harbor, no Canadá, tornou-se mais um mistério inexplicado, mas inesquecível. Logo, o incidente saiu das manchetes e depois de um mês era difícil encontrar informações na imprensa. Todos voltaram para casa, fizeram sanduíches, foram trabalhar e a vida continuou. 25 anos depois, porém, uma nova investigação sobre o incidente de Shag Harbor trouxe à tona revelações surpreendentes que mostraram que o caso não devia ter sido arquivado. Em outubro de 1967, muitas testemunhas viram um OVNI mergulhar em Shag Harbor, no Canadá. 25 anos depois, ainda havia questões sem resposta. Tudo aconteceu bem ali. Sabemos que algo surgiu nos céus e que depois caiu na água, mas não sabemos o que era. Uma das testemunhas que não esquece o que presenciou é Chris Stiles, que estava em casa em Dartmouth, na Nova Escócia, quando viu o OVNI. Em uma noite de 1992, ele assistia à TV quando tudo mudou. Fiquei assistindo a reprise de um episódio sobre mistérios sem resposta, que falava do incidente de Roswell. E isso
me fez pensar em Shag Harbor. Fiquei abismado ao lembrar que ninguém negara o que ocorreu em Shag Harbor e que as autoridades acreditaram que fora um incidente genuíno com OVNI e o incidente simplesmente fora esquecido. Stiles decidiu investigar sobre Shag Harbor e solicitou documentos dos Arquivos Nacionais do Canadá e do Departamento de Defesa Nacional, com base na Lei de Acesso à Informação. Em poucas semanas, os documentos do governo chegaram à Biblioteca Central de Halifax em rolos de microfilme, e uma busca tediosa teve início. Quando me sentei diante do visor e examinei os documentos, percebi que essa coletânea fora compilada por burocratas que não jogaram nada fora. O microfilme continha milhares de documentos de casos de OVNIs ocorridos no Canadá entre 1965 e 81. Foi como procurar uma agulha extraterrestre em um palheiro terrestre. Stiles passou semanas examinando microfilmes até que seu esforço foi recompensado. Estava tudo lá. Telexes prioritários do Centro de Coordenação de Resgate para a sede das Forças Armadas, instruções do Comando Marítimo para a unidade de mergulho da Frota do Atlântico e relatos de dezenas de testemunhas. Stiles percebeu que esse fora o maior evento de OVNI na história do Canadá. Um dos documentos tinha OVNI escrito à mão e grifado com 3 linhas e se referia ao incidente de Shag Harbor. Logo percebi que tinha documentos importantes que continham muitas pistas. Será que Stiles descobrira uma tentativa de ocultação por parte do governo canadense? Ele percebeu que precisava de ajuda e contatou o pesquisador de OVNIs Don Ledger para auxiliá-lo na investigação. Chris Stiles estava muito empolgado com Shag Harbor. Trabalhava nesse caso há cerca de 1 ano e meio, pesquisando e estudando documentos. O entusiasmo dele foi contagiante e também me interessei pelo caso. Um exame cuidadoso dos documentos revela a sequência dos eventos e nos ajuda a reviver a noite de 4 de outubro de 1967. Fiquei muito impressionado com a documentação do incidente de Shag Harbor, que estava bem descrito. Para Stiles, os documentos sugerem que os militares canadenses sabiam mais do que admitiram. O que mais me surpreendeu foi o fato de os militares aceitarem calmamente a possibilidade de estarem em busca de um objeto de origem extraterrestre. De certo modo, isso era o reconhecimento da realidade dos OVNIs. Os documentos revelaram que os avistamentos de 4 de outubro não ocorreram apenas em Shag Harbor, mas que houve relatos de testemunhas em toda a Nova Escócia. Ele também encontrou testemunhas oculares inesperadas e extremamente confiáveis, pilotos comerciais experientes. Às 19 horas e 15 minutos de 4 de outubro de 1967, 2 pilotos no voo 305 da Air Canada voavam a 3.600 metros de altitude sobre o sudeste de Quebec. O capitão Pierre Charbonneau e o primeiro oficial Robert Ralph olharam pela janela esquerda da cabine e viram algo insólito. O que viram naquela noite foi um enorme objeto redondo nos céus que se parecia com uma pipa com uma cauda e estava próxima à asa esquerda do avião, ligeiramente acima deles. Os pilotos ficaram perplexos e observaram a estranha forma por vários minutos, quando repentinamente aconteceu uma série de explosões. Segundo seu depoimento, iniciaram uma ação evasiva enquanto o OVNI desaparecia atrás das nuvens. Após alguma hesitação, os pilotos decidiram entregar relatórios oficiais sobre o evento. Não é comum que pilotos façam relatórios sobre avistamento de OVNI, especialmente no caso de pilotos comerciais, devido ao risco de serem recriminados pela empresa ou ridicularizados pelos colegas. Em sua pesquisa, Stiles descobriu informações de outra fonte inesperada. Na Universidade Santa Maria, em Halifax, encontrou um tesouro de arquivos X coligidos pelo cético que havia desconsiderado o incidente de Shag Harbor na imprensa, o padre Burke Gaffney. Um arquivo X não é apenas um arquivo secreto, mas é um arquivo que não é reconhecido pelo departamento que o originou. Era ótimo estarem ali porque não havia registro deles em Ottawa
nem nos arquivos nacionais, nem na sede da Polícia Montada. Os arquivos X coligidos por Burke Gaffney forneceram mais detalhes sobre a noite de 4 de outubro. Um relatório inclui o depoimento de Leon Mercy, o capitão de um barco. Ele era capitão de um navio pesqueiro com 18 tripulantes que estava ao largo da costa de Sambro, na Nova Escócia, e viu 4 OVNIs à distância em uma formação quadrada. Ele os viu e depois os localizou na tela do radar. Mas o relatório de Mercy incluía algo ainda mais intrigante. Uma referência a outra busca submarina perto de Shelburne, 50 quilômetros a nordeste de Shag Harbor. Em seu depoimento nesse arquivo X, ele disse: talvez seja como o que estão procurando em Shelburne ou em Shag Harbor. Isso faz parecer que havia outra busca simultânea. Será que o OVNI afastou-se de Shag Harbor após cair na água? Havia uma base militar canadense na cidade de Shelburne. Será esta a explicação para o segredo a respeito dos avistamentos de Shag Harbor? Proibido ultrapassar. Na verdade, nos anos 60, as instalações de Shelburne chamavam-se Instituto Oceanográfico, mas sua finalidade real estava envolta no segredo da Guerra Fria. Funcionava como um posto de escuta altamente secreto, que rastreava os movimentos dos submarinos soviéticos no Atlântico Norte. Quando um submarino soviético chegava ao Atlântico, os ruídos de seus motores e os sons do casco eram captados por microfones. Os dados alimentavam computadores e o submarino era identificado quando surgisse novamente. Será que as autoridades canadenses podiam usar a tecnologia de rastreamento submarino para localizar um OVNI submerso? Será que a Marinha vasculhava secretamente as águas de Shelburne enquanto todas as atenções estavam voltadas para Shag Harbor? Para continuar a investigação, Stiles procurou quem tinha informações diretas: os mergulhadores que examinaram as profundezas de Shag Harbor. Em 4 de outubro de 1967, Chris Stiles foi uma das muitas testemunhas que viram algo estranho nos céus da Nova Escócia. Anos depois, buscando descobrir o que havia caído no porto, encontrou documentos do governo que indicavam que os militares canadenses envolveram-se em uma intensa busca do OVNI que caíra em Shag Harbor. As autoridades canadenses afirmaram não ter encontrado nada, mas Stiles suspeitava que os mergulhadores teriam a chave do mistério. Vários recusaram-se a falar, mas alguns contaram uma história muito interessante que ia muito além do que a imprensa informara. No dia 9 de abril de 1993, um dos mergulhadores concordou em falar com Stiles, com a condição de continuar anônimo. Stiles ficou chocado quando o mergulhador disse que encontraram algo sob as águas, mas não em Shag Harbor. Quando os mergulhadores chegaram a Shag Harbor, já sabiam que o objeto não estava mais lá, e sim no fundo do mar, a 40 quilômetros de distância, perto da base de Shelburne. Será que o OVNI escapara à busca em Shag Harbor e viajara sob a água por seus próprios meios ao longo da costa da Nova Escócia? Se isso fosse verdade, significaria que os militares realizaram uma busca secreta em Shelburne sem que o público soubesse. A revelação do mergulhador deixou Stiles perplexo. A história do Shelburne foi perturbadora. Sabíamos de muitas coisas. Tínhamos documentos do governo, mas agora havia um elemento novo no caso. E a princípio, não acreditei muito no que ele disse. Stiles ficou imaginando se a busca em Shag Harbor havia sido apenas uma manobra elaborada para ocultar a busca verdadeira, revelada pelo mergulhador. Os detalhes da história eram ainda mais incríveis. Quando mergulharam em Shelburne, perceberam que, na verdade, havia um segundo objeto que parecia estar ajudando o primeiro. Não sei o que concluir, pois isso vai muito além do incidente em Shag Harbor. O mergulhador contou que diversos navios americanos e canadenses ancoraram acima dos objetos em Shelburne e monitoraram suas atividades.
Ele disse que os mergulhadores ficaram chocados ao descobrir que ainda havia atividade nos objetos e que podiam ser extraterrestres. Estavam no fundo e observaram as criaturas de um dos objetos auxiliarem as do outro. A história do mergulhador canadense não termina aqui. Segundo ele, os navios da Marinha observaram os dois OVNIs durante 7 dias. Repentinamente, a operação foi interrompida por um submarino russo que entrou em águas canadenses. Nesse momento crucial, os navios da Marinha foram destacados para interceptar o submarino. Enquanto tentavam interceptar o submarino soviético, os dois OVNIs começaram a se mover de volta ao Golfo do Maine. Atingiram a superfície da água e se afastaram voando. Existe alguma testemunha que possa confirmar a fantástica história do mergulhador? Será que alguém viu os dois OVNIs saindo das águas de Shelburne? Talvez. Às 22 horas de 11 de outubro de 1967, exatamente uma semana após os avistamentos de Shag Harbor, as luzes misteriosas foram vistas novamente nos céus, desta vez por uma família em Lower Woods Harbor, a 56 quilômetros de Shelburne. Examinamos o que ficou conhecido como o avistamento Lachlan Cameron, ocorrido uma semana mais tarde. 2 conjuntos de luzes foram vistos deixando a área de Shag Harbor e se afastando. Combinam com a história do mergulhador. É difícil ignorar a sincronicidade. Será que uma nave alienígena realmente caiu em Shag Harbor, como sugeriu o mergulhador? Ou existe outra explicação? Pode haver uma pista importante para essa questão, se um zelador de farol aposentado estiver falando a verdade. 2 dias depois, encontrei um cilindro. Sabia que era algo diferente de tudo que já tinha visto. Era uma forma cilíndrica, com cerca de 75 centímetros ou 1 metro de comprimento, e 40 ou 45 centímetros de diâmetro. Estava parcialmente queimado. Tinha fios soltos. E seu odor era ruim. Após encontrar o cilindro na praia rochosa da ilha Bon Portage, Banks notificou o Departamento de Transportes canadense, que o instruiu a embalar cuidadosamente o objeto e entregá-lo a um oficial da Marinha Americana em um ponto combinado do cais. Era algo bem importante para o oficial ter vindo da Virgínia só para buscá-lo. Como ele me disse. Mas o que havia de tão urgente e tão secreto dentro do cilindro? Na época, eu era funcionário público e não me sinto à vontade para responder isso. Esse mistério continua aberto a especulações. Para alguns, os indícios sugerem experimentos militares secretos durante a Guerra Fria. Minha teoria é que era um dos primeiros aviões teleguiados experimentais da época e, por algum motivo, perderam o controle. Acredito que se trata de um dispositivo de espionagem que caiu sozinho ou foi derrubado. Na minha opinião, era um avião militar americano. Outros afirmam que algo capaz de operar acima e abaixo da água só poderia ser extraterrestre. Mesmo hoje, na era do stealth, ainda não existe algo aerodinâmico e hidrodinâmico ao mesmo tempo. Todos queriam saber o que era esse objeto. De qualquer modo, o que caiu no porto naquela noite tinha controle inteligente e era extraterrestre. Ainda não sabemos se algum dia todos os registros militares serão divulgados. Se forem, talvez possam elucidar esse estranho incidente e esclarecer de uma vez por todas o que aconteceu em Shag Harbor no dia 4 de outubro de 1967. Até esse dia, teremos apenas o mistério, a especulação e a lembrança das pessoas que viram algo muito incomum mergulhar no oceano naquela noite. Ainda hoje, olho para os céus em busca de algo diferente. Ou de algo parecido com o que vi há 30 e poucos anos. Eu só queria saber o que era.